Em um mundo onde muitos correm atrás de status, existem aqueles que correm atrás de almas. Homens e mulheres que trocaram o conforto pela missão, o sucesso pela entrega e o plano de carreira pelo plano de Deus. Eles vivem o Evangelho com os pés na estrada e o coração no altar. Hoje, o Em Construção recebe quem constrói o reino, tijolo por tijolo, gesto por gesto e alma por alma. Com as histórias que vocês vão ouvir aqui hoje, entenderão que a fé não apenas se prega, ela se vive. Esses missionários, eles são a ponte entre o céu e a terra, entre a dor e a esperança. E eles estão aqui para nos lembrar que o verdadeiro servir é a profunda forma de amar. Com a gente, os missionários da Aliança de Misericórdia, gente que faz da rua um altar, do tempo um dom e da vida uma oferta de amor. Aonde mandar eu irei, teu amor eu não posso ocultar, quero anunciar para o mundo ouvir. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Maiara, Leandro e Ariane, missionários da Aliança de Misericórdia. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. E eu queria agradecer a presença não só de vocês aqui, não só no nosso programa, mas na nossa cidade. Como foi bom esse período que vocês estiveram aqui conosco e ainda temos alguns momentos aí, oportunidades de vivência, viu? Você que está em casa, ainda não foi, aproveita essa oportunidade de conhecer pessoas de luz, pessoas maravilhosas. Mas para a gente começar, conta para o pessoal que nos assiste como que iniciou esse projeto da Aliança de Misericórdia? Então, nós temos 2 padres e uma irmã, né? O padre Antonello, o padre João Henrique e a Maria Paula. Eles eram de uma comunidade anteriormente à Aliança de Misericórdia, mas eles tinham o desejo de evangelizar mais os pobres, né? E não fazia parte do carisma dessa comunidade anterior essa evangelização, né? Então, eles começaram a ter uma inquietação no coração, né? De poder responder a Deus algo que Deus suscitava, né? Então, Dom Gil, que era bispo na época, em São Paulo, começou com eles um discernimento. Ele era orientador espiritual do padre Antonello, e aí começou um discernimento, né? Então, eles fizeram um discernimento de 40 dias, né? Os 3 e mais algumas pessoas que também tinham esse desejo, compartilhavam do desejo dos padres, né? E da Maria Paula. E aí eles, então, começaram a Aliança de Misericórdia na virada do ano, de 99 para 2000. Eu ia perguntar quando foi. Isso, 25 foi. anos. Então, esse ano nós completamos 25 anos, a nossa comunidade está em festa de jubileu, né? É uma grande alegria para nós, né? E uma das formas de nós comemorarmos, né, é fazer as missões, né? Porque faz parte muito do nosso carisma, né? A evangelização, a missão, né? Então, além de ser uma missão que nós já fazemos, por ser outubro, mês das missões, né? Também é uma missão em comemoração aos 25 anos da comunidade. Então, esse ano de jubileu teve um pouco mais de missões. Sim, nós tivemos em julho a missão, né, que os missionários mais velhos estavam espalhados pelo Brasil, né, e em várias missões, né. Aí agora em outubro nós estamos fazendo com os jovens da Casa de Formação. Nós temos um grupo aqui, né, em Jataí, outro grupo que está em Assunção, no Paraguai, né, e tem vários outros grupos de 3 jovens que estão espalhados pelo Brasil. Que então, coisa mais andando linda. por aí para fazer a missão. E nesses 25 anos, a Aliança de Misericórdia já se espalhou pelo mundo. Já, sim. Vocês estão presentes em quais países? Nós estamos na África, Moçambique, estamos na Venezuela, estamos também na Polônia, Portugal nós temos um grupo também, e estamos na Itália. Olha Então, só. são esses 5 países que a gente está. Ô Leandro, Ariane, conta pra gente como que vocês ouviram esse chamado de Deus para participar da Aliança de Misericórdia? Bom, para mim foi muito assim, providência de Deus.
Eu tinha participado de um retiro antes, né, que chama TLC, mas nesse retiro Deus me pôs uma inquietação no coração, porque eu não era muito de igreja, não fazia parte de nada. Eu estava quase considerando como um ateu, né, porque tinha essa crença. Mas aí Deus, nesse retiro, ele mexeu no meu coração e criou uma inquietação, uma vontade de doar a vida, de buscar algo que eu pudesse me consumir. E na Aliança foi onde eu encontrei essa paz, né? Quando eu conheci a comunidade o ano passado, né, no projeto que eles têm que chama Escola de Evangelização, onde você entrega 9 meses para fazer uma experiência missionária. E nessa experiência missionária, né, lá no Ceará, eu fui enviado para lá, eu vivi uma experiência muito forte que ali eu percebi que Deus me chamava para a vida interna na comunidade. Que coisa linda. E você, Ariane, como foi? Então, desde sempre, eu sentia que Deus ele me convidava a algo diferente. Mas, com o passar do tempo, né, eu não entendia o que Deus me convidava, eu não sabia. E aí eu vivi muitas coisas, né, deste mundo. E eu era, assim, eu sempre fui de igreja e tudo, e eu participei de muitos retiros. Mas dentro desses retiros, eu participava, passava um mês e voltava à minha vida velha de novo. E eu não me sentia muito acolhida, sabe? E quando eu conheci a comunidade, assim, foi amor à primeira vista, né? Eu fui para a comunidade lá de BH, fiz um retiro lá, o nosso retiro que chama Talitha Kum, que é um retiro para jovens. E no outro dia, quando terminou esse retiro, os jovens que moravam na comunidade me ligaram. E eu falei, meu Deus, que diferente, né? Porque foi um acompanhamento, eles fizeram um acompanhamento comigo, eles me acolheram muito bem e eu me senti em casa, assim. Então, a partir daquele retiro, eu comecei a ir quase todos os dias, quase morar lá dentro, né? E aí eu percebia que Deus, ele me convidava a esse carisma da misericórdia, né? Eu que sempre necessitei dessa misericórdia. E aí eu fiz o mesmo projeto que o Leandro, né? Da Escola de Evangelização, eu fiz em 2022. E aí eu ainda demorei a responder, porque eu fiz em 2022, voltei para casa, fiquei mais 2 anos em casa. E aí Jesus, ele continuava incomodando dentro de mim, pô, olha, dá um passo. E aí resolvi, né, dar um passo de uma vez. Parabéns, que lindo. Fala, seu Anderson. Buenas, Carlão. Meu amigo, eu vou ter que te contar uma curiosidade. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Olha só. Quando me falaram que tinham 16 missionários em Jataí, bom, quem é da Igreja Católica, acho que até mesmo quem não seja, conhece um fenômeno que temos aí, o Frei Gilson. Eu imaginei que teríamos 16 Frei Gilsons com aquela roupa carequinha andando na cidade. Eu tinha certeza que eu iria ver isso. Até quando eu fui lá no Nossa Senhora de Fátima ontem à noite, tive a oportunidade de conversar um pouquinho com eles. Aí a hora que eu vi que não era aquilo, eu falei assim, eu comecei a perceber pela conversa como é muito diferente, como a paz realmente habita em vocês. Vocês falaram um pouquinho da história de vocês, mas deixa eu te perguntar, depois desse primeiro sim, existe além desse sim diário, existe outros sims que vocês precisam estar constantemente dando para estar nesse projeto? Sim, sim. Todo dia eu falo que é uma luta diária, né? A gente somos fracos, nós somos humanos, mas Deus nos chama à santidade, né? E a gente encontra dificuldades, pensamentos negativos e muitas coisas que a gente luta dentro do nosso próprio interior, que nesse processo formativo, né, da comunidade e durante toda a nossa vida missionária, a gente tem que se autoconhecer. E ali é o sim, né? Senhor, hoje eu renuncio isso, ou Senhor, hoje eu te entrego isso, ou Senhor. E você vai vendo que quanto mais você vai se autoconhecendo, mais esse sim vai se tornando mais livre, né? Mais você vai se encaixando na vontade de Deus e você vai vendo que o teu sim vai sendo diário. Todo dia você tem que renovar a tua promessa com Deus. E você, Ariane? Tem algo nesse sentido também? É um desafio diário? Tem o lema dos alcoólicos anônimos, que eu acho que é interessante num contexto diferente, mas que é só por hoje. Então, só por hoje eu vou fazer, só por hoje, e aí acaba que não fica pesado. Gostaria de compartilhar alguma coisa conosco? Sim, eu também acredito, né, nisso que o Leandro falou. É um sim, todos os dias. Eu levanto da minha cama e falo, Jesus, hoje eu quero permanecer na sua vontade, né? Porque eu falo que o meu tempo lá fora, no mundo, foi muito maior, né, em anos, né, do que aqui dentro. Então, realmente um sim diário, assim, é um sim de não estar com a família, né? Eu tenho uma sobrinha de 5 anos e às vezes é doloroso, né? Não acompanhar o crescimento dela, né? E é o sim de
não poder estar com a minha mãe os dias que eu quero, né? Tá chegando o Natal. Eu fico pensando, meu Deus, como que vai ser o Natal, né? Mas é acreditar mesmo, né, nessa providência, né? De que Deus, ele tem algo maior e que essa é a vontade dele, né? E eu acho que aí também a gente consegue ver a importância da vida em comunidade, Sim. tanto para vocês quanto para nós fiéis, que não andar sozinho e não se distanciar. Porque em um momento que você tropeça ou chega a cair, tem as pessoas ali ao seu redor para ajudar a levantar. Ô, Mayara, mas e para os jovens que querem traçar essa jornada, querem iniciar esse caminho? Como que eles podem fazer? Quem ouviu esse chamado, quem tem vontade, mas não sabia como iniciar e agora tem a oportunidade de estar aqui nos ouvindo. Então, nós temos, como eles fizeram, né? Eu também fiz esse projeto da Escola de Evangelização, né? Que é um aprofundamento, né? Que nós temos na vida de oração, na vida de missão, tem formação de evangelização, formação humana, né? Em que o jovem começa a se conhecer mais, né? Então, ele pode estar participando, vivendo, né, essa entrega dos 9 meses, né, na escola de evangelização, e a partir daí também ir despertando, né? Igual, a escola de evangelização, ela não é para que você fique na vida missionária, né? O objetivo da escola é você se formar missionário e ir para a sua casa, né? E ir lá na sua cidade evangelizar e levar o amor de Deus para as pessoas também. Porém, alguns vivendo acabam entrando, né? Então, nós temos este caminho e temos o caminho também do vocacional, né? Então, o vocacional, o jovem, ele está na cidade dele, ele está na família dele, mas ele se inscreve para viver o vocacional. Então, ele vai conhecendo melhor a comunidade, vai se conhecendo melhor também, né? E aí ele é convidado a ir passar 1 mês, 2 meses dentro da comunidade para conhecer a vida missionária, né? E aí ele faz o discernimento, né? Tanto na escola de evangelização quanto no vocacional, tem os missionários mais velhos que fazem o acompanhamento desse jovem. Mas a escola de evangelização é só em São Paulo? Não, a escola de evangelização nós não temos em São Paulo. Ela é em Belo Horizonte e ela é também no Ceará. Mas aí quem quiser entrar na internet, tem informações assim que a gente pode... Sim, sim. Nós temos o Instagram do Geração Acorde, né? Tudo junto, né? Geração Acorde com I no final. Né? E aí lá tem todo o nosso trabalho, toda a nossa evangelização, toda a nossa missão. E também tem... Na bio tem a inscrição tanto para a escola de evangelização quanto para o vocacional, né? E aí eles vão conhecendo também um pouco da missão, né, que é com o jovem. Muito bom. Agora, para vocês três, que conselhos vocês poderiam dar para quem sente esse chamado? A Ariane sentiu um chamado ali, mas demorou um pouquinho a dar o passo seguinte, né, Ariane? Mas que tem medo de segui-lo. O que vocês poderiam falar para essas pessoas que estão aí nos assistindo? O medo a gente sempre vai ter. Né? Seja o medo de responder ao chamado, seja o medo de casar, seja o medo de construir a família, né? Porque você nunca sabe o que vai vir depois, né? Independente de qual missão, qual vocação, qual chamado você responder, né? Então, o medo, ele não pode nos paralisar. Né? Então, a gente tem que superar esse medo, né? Se você sente um chamado, é importante que você responda a esse chamado, porque senão você não vai ser feliz, né? Então, a gente tem um chamado, todos nós, independente do chamado que seja, você tem um chamado ao matrimônio, a construir a sua família, né? Eu tenho chamado a uma vida consagrada, né? Eu sou celibatária, né, já tem 10 anos que eu fiz os meus vínculos, né, na comunidade, novas comunidades nós fazemos vínculos, não fazemos votos. É um pouquinho diferente, mas a gente vive também muito parecido, da mesma forma que as irmãs, os freis vivem, né?
Então, é ir e responder esse chamado, né? E aí, Que no caminho a gente vai conseguindo discernir. Obrigado, Mayara. Leandro, aproveita esse espaço para evangelizar os nossos jovens. E é interessante isso que a Mayara falou, que o medo ele nos paralisa, mas quando tem um chamado, isso te incomoda. Incomoda tanto que você vai vendo que Deus vai te proporcionando experiências, pessoas que vão te chamar a atenção, vão ficar te alertando, até que você consiga responder, né? E um conselho que eu dou para todos vocês, né, sentem esse chamado missionário, vai com muita fé, Se porque joga. dá o passo, mesmo você não sabendo onde que você vai pisar, porque Deus vai colocar o chão. A cada passo que você der, Deus vai colocar o chão. É uma certeza que eu tenho. É uma experiência que eu vivi, né? Que quando eu tive o conhecimento da comunidade, que eu vim para a comunidade, me vinha muito aquela passagem de Pedro, quando vê Jesus lá no meio do mar, né? E aí Pedro fala, nossa, Jesus, você tá aí, né? E aí ele fala, eu quero ir até você. Mas só que Pedro não ia andar sobre as águas na consciência dele. Mas Jesus fala, vem. E conforme Pedro foi dando os passos, Deus foi colocando no chão. Uau. Né? E vai vir as tribulações, vai vir os ventos, vai querer tirar nós do caminho, mas quando você fixa os olhos em Jesus, no que Ele te chamou e como aquilo ali queima o teu coração, Deus ele vai dando as oportunidades, Ele vai providenciando, Ele abre todas as portas possíveis para que você consiga responder o chamado. Que lindo. Quer compartilhar algo com a gente, Ariane? Eu acho que é um processo de confiança, né? A gente tem que confiar em Deus, assim. Quantas vezes o mundo, as pessoas nos decepcionam, né? E às vezes a gente fica com medo de dar esse passo, que é um passo que pode mudar completamente a sua vida, né? Muitas vezes pode confrontar os seus sonhos, confrontar aquilo que a sua família quer, mas é realmente um passo de confiança, assim, se abrir à vontade de Deus, assim. Eu acho que todo mundo que tem uma inquietação, assim, pode ir a fundo, porque Deus quer alguma coisa. Deus está chamando para algum movimento ali, sabe? Que bacana. A gente já vai sair para o intervalo, mas antes disso, eu queria só deixar um testemunho pessoal meu, que eu fui batizado aí há menos de um ano, e aí fiz primeira comunhão, e comunguei aquela única vez, porque eu não sou casado na Igreja Católica ainda, estamos finalizando agora o curso de noivos, mas assim, a vontade que eu tenho de comungar, assim, ela é tão grande, então assim, e aí tem que esperar o casamento para ver se tem algum parente que vem e tudo mais. Eu falei, não, eu quero casar logo, seja no meio da missa, eu não quero esperar mais, então estou com essa fome, essa sede de Deus. E só para finalizar aqui, uma analogia dá para a gente fazer, então assim, se a pessoa, ela escutou um barulhinho, ela precisa ir lá ver o que era. E aí ela vai se aprofundando e se fizer sentido, ela continua aí. Então é isso, pessoal. Solta o som, Zé. Vamos lá. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió.
Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Ah, quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E olha só, você que está em casa, não deixe de se conectar com o nosso WhatsApp, 649-9953-5695. É contigo, Tchê. Carlão, mais uma vez, todos os programas a gente acaba repetindo o quanto que o autoconhecimento é importante para estarmos em construção, para encontrarmos a nossa jornada, né? E me veio uma passagem quando vocês falaram que será cobrado de acordo com o que lhe foi dado, né? A palavra fala muito sobre isso. Mas dessa vida missionária de vocês, conta pra gente, como que é um dia a dia de um missionário? Não, o nosso dia a dia, assim, o meu e o do Leandro e o dos outros jovens é diferente do da Maiara, né? Porque, como o Leandro falou, a gente está num período de formação, né? Então, é um período de autoconhecimento, de conhecer mais profundo as coisas da igreja, sobre o nosso carisma também. Então, nossa formação é dividida por trabalhos, né? A gente faz os trabalhos da nossa casa, porque é uma casa bem grande. Então, a gente acredita que o trabalho ele edifica o homem, né? Então, a gente tem a nossa Santa Missa diária também, a comunhão diária. Nós temos as formações, né? Que são divididas, cada dia é uma formação. E no final de semana a gente sempre sai para evangelizar. Então a gente tem as nossas evangelizações, a gente vai para a nossa casa do centro de São Paulo e lá a gente se divide em evangelizar, né? São várias realidades de evangelizações que a gente acaba se dividindo e vivendo naquele final de semana. E aí, quando vai no domingo, a gente volta para nossa casa para voltar à nossa realidade de estar junto com os irmãos, fazer fraternidade, né? Porque a gente, como você falou, né? Como o Carlos falou, a nossa vida junto, a nossa fraternidade é o que nos salva, né? Edifica. A logo de vocês tem um arco-íris. Sim. E ele parece que tem uma representação. São 7 elos. 7 cores, Cores. né? E as 7 cores, elas representam as 7 formas que nós temos de evangelização. Né? Então, a cor roxa representa as vítimas de misericórdia. Elas entregam a dor, elas entregam a doença delas como intercessão pela obra. Aí tem a cor rosa, que são os construtores de paz. São os missionários e as pessoas, os outros missionários mesmo que estão fora, né? Que eles fazem evangelização, eles têm o contato com deputados, com as pessoas relacionadas à política. Depois nós temos o vermelho. O vermelho representa os servos da misericórdia, onde a gente faz a pastoral de rua, a Maria Madalena, a gente vai nas favelas. Então é mais essa evangelização com o povo mais carente, mais pobre, né? Tem o laranja, que são os artistas da misericórdia. Então, faz parte a música, o teatro, a dança, né? Que são formas, expressões que a gente também leva à evangelização. Tem o amarelo, que são os intercessores, são os adoradores. Então, eles intercedem por toda a obra, por todas as missões e evangelizações. Depois tem o verde, que são os pastores da misericórdia. Então, a questão de nós fazermos aconselhamento, orientação espiritual com as pessoas que a gente acompanha. E tem o azul, que são os anunciadores. Então, são aqueles que vão fazer os retiros, vão fazer os encontros, vão ir em grupos de oração, fazer pregação, toda essa questão em relação à evangelização. O roxo você falou que São as vítimas de misericórdia. já aí são pessoas que têm Que têm alguma doença. E aí elas usam a doença como Oferecem a doença como intercessão por toda a obra, por toda a missão.
Poderoso comunidade. isso. E ainda tem a questão dos rostos. Rostos. Como Sim. é que é a questão dos rostos? Os rostos faz mais parte só da comunidade de vida, né? Principalmente, porque é aonde a gente mora, né? Então, nós temos o para os pobres, com os pobres e como os pobres. O para os pobres, nós somos das casas cenáculo. Então, nós vivemos mais essa questão do anúncio. Então, nós vamos ao encontro das pessoas nos retiros, nos encontros, nos grupos de oração, para evangelizar. E também as pessoas vêm na nossa casa, a gente aconselha, conversa, enfim, toda essa questão. Depois temos com os pobres, a gente mora com eles. Então, depois que a gente faz a pastoral de rua, né, a gente tem, eles vão para as nossas casas e lá nas nossas casas eles moram e a gente ajuda eles a vencerem, né, esse vício, todo esse ciclo, né? Então, eles moram lá com a gente e a gente dá toda a espiritualidade. E aí também tem o trabalho laboral, então é mais assim, a questão do trabalho e oração, né? Que daí eles vão se recuperando. E tem o como os pobres, que são as Beléns, né? Que é onde a gente mora, como eles moram. Então a gente mora lá na favela, a gente mora lá na Venezuela, que daí é Casa Belém, a gente mora lá na África e vive como eles vivem, né? E aí também faz toda a questão da evangelização. Mas é muito disso. Muito bacana, muito interessante. Vocês fazem trabalhos com moradores de rua, prostitutas, na Cracolândia, com travesti. E o pessoal comentou que chega a pagar a prostituta para ela, aquela hora que ela estaria trabalhando, para ela estar escutando a evangelização. Sim, nós temos essa missão que para mim é muito forte, onde a gente sai em um casal, né? A gente pega um casal de missionários e a gente vai tendo um ponto de programa da garota de programa e pergunta para ela quanto que é o programa, né? Parece muito estranho, né? Muito suspeito no momento lá. E aí elas falam um valor e a gente fala, ó, a gente paga esse valor, mas para você viver um programa diferente hoje. Você topa? Uau. E aí elas ficam meio assim e tal, e aí elas topando, elas entram dentro do carro, e aí durante o trajeto indo para as nossas casas, a gente vai contando para elas quem realmente nós somos e o porquê que nós fomos lá buscar ela. E quando chega nas nossas casas, tem todo um banquete preparado, toda uma mesa, uma recepção, para que elas se sintam em casa, né? E depois a gente faz momentos de oração. E teve experiências muito fortes, sabe? Porque a gente realmente paga, mas de chegar no final elas devolveram o dinheiro e falar, eu não preciso do dinheiro, porque o que eu precisava vocês me deram de graça. E é muito forte as experiências, sabe? Que coisa maravilhosa. E aí naquele momento, né? Naquele dia, pelo menos ela não fez o programa, né? A gente pôde tirar ela daquela vida naquele dia e colocar uma semente, né, de Deus no coração para que aquilo ali possa transformar a vida dela. Ô Leandro, só conectando aqui esse assunto com o que você falou, a semente. Porque quando a gente olha a missão, vocês fizeram aqui o porta a porta, foram nas casas das pessoas, e vocês vão ali e ouvem e deixam a palavra, e aí depois não tem como fazer um acompanhamento. Então, assim, o objetivo mesmo da missão é jogar essa semente. Isso, quando a gente semeia a semente, se alguém cuidar, ela vai crescer, né? Por isso que a gente faz parceria junto com uma paróquia, ou a gente, quando consegue, a gente pega o telefone, a gente tenta fazer esse pastoreio, né, que é da cor verde, né? Então a gente precisa muito dessa manutenção da semente. Mas que a gente fala, ó Deus, a gente vai semear a semente. Aonde for que o Senhor mandar, a gente vai. Onde for preciso, a gente semeia. Vai na Cracolândia, vai com as garotas de programa, vai nos baile funk, nas baladas, onde for necessário. A gente semeia. Mas que o Senhor possa plantar no coração a famosa dúvida, né? Que a dúvida faz a pessoa falar, nossa, o que aconteceu comigo? O que foi aquilo
que essa palavra moveu dentro do meu coração? E aí aquela inquietação, ela vai querer buscar uma forma de entender. E nessa busca é onde começa a germinar essa semente, né? E para que ela dê frutos, né? Poderoso isso, né, Tchê? Cara, incrível esse projeto que vocês fazem. Eu imagino o quanto de história vocês devem ter. Muito. Essa das prostitutas, de vocês alugarem a hora para poder levar a palavra e evangelizar, é sensacional. Que, cara, eu tô muito curioso, eu acho que a galera em casa também, para saber um pouquinho mais desses casos. Imagino que vocês devam ter muitos bem interessantes. O que vocês podem compartilhar conosco? Vai lá, Adriana, conta uma para nós. Então, essa evangelização, assim, ela é muito forte mesmo, né? E ela surgiu do coração de alguns missionários que muitas vezes se sentiram de mãos atadas, né? Diante dessa realidade, né? E assim, a gente consegue mesmo levar essas garotas de programa, né? Para nossa casa e que elas vivam essa realidade de encontro com Jesus, né? Lembrei-me agora de uma experiência forte que eu estava nesse dia, né? Que a gente foi buscar essas garotas de programa. E eu estava na capela rezando, né? E chegou uma delas. E a gente fica meio assim, né? Porque elas estão ali, na realidade delas, para fazer o programa. Então chega com umas roupas, né? E a gente tem que entender que é aquela realidade que Deus quis trazer para a gente naquele momento, né? E aí ela sentou lá no banco, né? A gente colocou ela diante ao Santíssimo, diante de Jesus. E aí a gente começou a rezar, né? E uma delas chorava muito, porque elas falavam que aquela realidade ela estava ali por necessidade, né? Porque ela um dia necessitou e o único jeito que ela arrumou foi estar naquela situação, né? E ela chorava e aí ela pedia algumas músicas para que a gente cantasse músicas para ela que lembrava do tempo que ela era da igreja, né? E ela viveu assim um momento muito forte com Jesus mesmo, né? E no final ela também, né, fez isso que o Leandro falou, ela não aceitou o dinheiro. Porque era aquilo que ela precisava, né? Era aquilo ali que ela precisava naquele momento. Pessoal, olha só, a gente vai sair aqui para um breve intervalo, mas olha o quão poderoso foi isso que foi dito aqui. A semente, ela precisa ser semeada. Pode parecer que é uma pequena ação, mas se não for semeada, não tem como ela germinar e florescer. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que eu disse Jesus. No coração de Jataí, existe um espaço feito para transformar a sua relação com a saúde e o bem-estar. Aqui na Empório Casa Verde, cada detalhe foi pensado para acolher você. Das nossas prateleiras repletas de produtos naturais, até o carinho no atendimento. Tudo é feito com propósito: cuidar da sua vida e da sua família. Mais que uma loja, somos um ponto de encontro para quem busca qualidade, sabor e equilíbrio no dia a dia. Seja para experimentar uma refeição saudável, descobrir novidades ou apenas sentir a energia única deste lugar, você sempre será recebido de braços abertos. Empório Casa Verde. O seu bem-estar começa aqui. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente.
Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Olha só, pessoal, vocês que estão em casa, eu espero que vocês possam sentir essa paz que eu estou sentindo aqui nesse momento. Gente, mas conta para nós agora o que é e como é viver da providência divina. É uma experiência muito forte, viu? Porque Deus, de fato, não deixa faltar nada, né? Nós vivemos totalmente da providência, né? Seja roupa, alimentação, né? As coisas da casa, tudo. Quer dizer que o maná cai diariamente? Diariamente. Né? E a gente já teve muitas experiências assim da providência, né? De necessidades, de coisas que a gente fala para Deus, né? Vai na capela e fala: Senhor, nós precisamos, né? Uma experiência muito forte de um tempo atrás, assim, né? Nós tínhamos uma casa de acolhida de crianças, né? E na casa as crianças elas gostam muito de comer coisa doce, tomar, né? O leite com chocolate doce, enfim, assim, né? E nós não tínhamos mais açúcar, né? E aí a gente foi na despensa e falou: Deus, as crianças estão sem açúcar, né? Precisamos, né? E aí, assim, uma pessoa, isso era de manhã, depois do café, teve o açúcar para fazer o café da manhã e pronto, né? Acabou. Aí, na hora do almoço, chegou uma pessoa falando: olha, eu senti muito no meu coração de trazer açúcar para vocês. Vocês estão precisando? Uau. Né? Então, muito forte, assim, né? Depois, um outro momento, né? Tava tendo o Talitha Kum, que é o encontro para jovens, né? E aí, era esperado 80 jovens. Chegou 300. Uau. E aí, tinha o café da manhã. E aí, agora? Como é que dá café da manhã, pão para 300 jovens, sendo que nós ganhamos providência para 80, né? E aí, então, a Maria Paula, que era a nossa fundadora, ela tampou a caixa, falou: Senhor, multiplique esse pão, porque esses jovens precisam comer. E aí ela foi tirando e dando para eles, né? E aí acabou a fila dos jovens e o pão ainda tinha. Não tinha acabado. Né? Não tinha acabado. Então, Deus, ele é muito cuidadoso, assim, né? Com todas as coisas que a gente precisa e com todas as coisas que ele sabe que é necessidade mesmo, assim, né? Então, tem muitas experiências. Né? Você ia falando, Leandro, pode compartilhar. Então, como a Mayara mesmo estava falando, né? Na nossa comunidade, a gente tem vários testemunhos da providência. E assim, para mim, particularmente, o ano passado foi um momento onde realmente virou uma chave na minha cabeça, de que Deus realmente ele provê quando é a vontade dele, né? E coisas básicas, tipo, para mim, eu calço 44. Nunca chega tênis 44, mas sempre quando eu necessitava, assim, falava: nossa, eu não tenho tênis, o tênis rasgou. No outro dia, bati na porta, tá aqui o tênis. E era coisas muito básicas que eu falava assim: Deus, como que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, sabe? Se precisa ir para uma missão, igual vim para cá, Deus vai providenciar tudo para que a gente não precisa se preocupar. Precisa, sei lá, fazer qualquer coisa dentro de casa, ou chega um irmão de rua e a gente quer dar alguma coisa para ele, tenha lá em casa. A providência de Deus, ela comprova a vontade dele, sabe? Quando Deus provê, é porque a gente está fazendo realmente a vontade de Deus. Que lindo. Nós falamos isso, né? Que a providência é sinal da vontade de Deus. Tá no caminho certo, na Sim. direção correta. É provação, né? É muito específico para falar que foi uma coincidência que aconteceu, né? Sim. É incrível.
A gente fala muito que Deus é amor, né? E o amor é uma consequência, precisa do perdão, né? Eu trabalho em consultório, desenvolvendo pessoas e falo muito sobre que o resultado que você não tem é pelos perdões que você não liberou. Então, eu sei que vocês têm um trabalho sobre a oração do perdão. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Sim, principalmente, né, os missionários que são dos adoradores, né? Eles são os intercessores e são os que fazem mais a oração, assim, pelas pessoas no pessoal mesmo, né? Então, a gente tem essa oração do perdão, né? Que nós aprendemos num retiro em que nós tivemos da comunidade, onde a gente é um intermediário entre a pessoa e Jesus, né? A oração, ela começa com uma imaginação, eu imagino eu num lugar com Jesus, né? E aí Jesus vai me revelando as coisas, as pessoas que eu preciso perdoar, né? Então, Jesus vai trazendo essas pessoas, né? Vai trazendo situações em que precisam ser perdoadas, né? E aí a pessoa vai liberando o perdão, vai dando o perdão para essas pessoas, né? E também vai vivendo esse processo de libertação, né? Libertação da alma, libertação da saúde, libertação, assim, né? De tudo em que ela vive, tem, né? Através do perdão e vai transformando a vida das pessoas, né? Elas vão sendo transformadas realmente. Como é poderoso, como é bom poder ouvir tudo isso, né, o Anderson? A gente poder entender, porque muitas das vezes a gente trabalha, sua, se dedica para poder alcançar algum resultado e parece que alguma coisa está travando. É Deus nos falando que tem algum perdão para ser liberado, seja um familiar, seja alguma pessoa de algum contexto da sua vida. É importante o autoconhecimento e analisar isso daí. Pessoal, agora trazendo um contexto, eu não vou falar assim, não que eu queira dizer que para vocês é mais fácil, mas é porque vocês têm consciência. Mas o que a gente pode falar para o pessoal que está em casa? Essa segurança, porque hoje tem essa segurança material, essa busca pelo dinheiro. E como que a gente pode ajudar eles a acreditarem mais na providência divina? Tem como a gente fazer isso? A todos nós, incluindo a mim também, me coloco nessa, né? Acho que vai muito nisso muito nisso de tudo que a gente está falando aqui, que é realmente confiar, assim, né? Porque Deus, ele não é um Deus que nos engana, né? É um Deus que provê, né? Então, acho que é uma mudança de mentalidade, uma metanoia aí que a gente vive, né? Realmente de confiança e de dar passos, né? Dar passos em direção a Deus, assim. Eu falo por mim, porque eu sempre trabalhei, sempre tive as minhas coisas e a gente quer conquistar coisas, né? E dar esse passo é muito difícil, porque nós, né, vivemos essa providência e não é só uma providência material, mas uma providência de tudo que envolve, assim, o humano mesmo, né? Questão de saúde, questão de relacionamentos, né? E eu acho que passa por isso, por esse processo de confiança, assim. A partir do momento que eu coloco o pé, a certeza que Deus, ele vai colocar o chão, assim, sabe? E a falta, assim, quando a providência demora, também é um ensinamento. Sim. A gente precisa entender o que Deus está nos dizendo com aquilo e aprender. Exatamente. Nós temos uma experiência que a gente viveu ano passado no Ceará, que vem muito com isso que você tem falado, que Deus também nos ensina. Ele quer nos educar, Ele quer também, assim, nos edificar. E o ano passado, eu lembro que na nossa casa a gente desperdiçava muito comida. Mas era coisas assim, deixar sobra no prato, deixar resto de comida nas panelas, queimar, muita coisa, por descuido nosso mesmo. E aí a gente começou a perceber que na nossa casa começou a faltar comida. Começou a faltar os principais, que era arroz, o cuscuz, o feijão. E a gente começou a ficar preocupado. Falou, nossa, agora a gente está tendo que regrar a comida, né, por conta da falta. O que Deus está querendo nos alertar? E aí eu lembro que uma irmã falou assim, se está faltando é porque a gente tem pecado contra a providência, né? Pecado com aquilo que Deus tem nos dado de graça, né?
E aí a gente começou a analisar e a gente foi vendo as brechas, né? E aí a gente falou, não, a gente precisa fazer um ato de reparação. E aí a irmã falou, ó, vamos confiar que Deus realmente está cuidando da gente. Vamos pegar tudo que a gente tem na nossa despensa e vamos doar para quem precisa. Porque isso a gente vai aprender a realmente a confiar em Deus e a zelar da providência. E aí eu lembro que a gente pegou toda a nossa despensa, a gente colocou tudo dentro de uma caixa e naquele dia a gente só fez um arroz para a gente comer. Todo mundo comeu esse arroz e a gente passou o dia todo em oração. E eu lembro que quando chegou de noite, que aí a gente teve a nossa missa de quarta, começou a chegar doação. E começou a chegar tanta doação, mas tanta doação que foi chegando carne, produtos de higiene, coisas que nunca chegavam na casa. E aí a gente pôs tudo em cima da mesa e a gente via que aquilo lá enchia a nossa despensa. E naquele momento a gente viu que na falta Deus queria nos ensinar a zelar pela providência de que Ele multiplicaria para nós, né? Então, quando a gente ofertou até o resto que a gente não tinha, para que a gente aprenda a zelar da providência de Deus, né? A confiar em Deus, nossa, Deus multiplicou muito. Muito, muito mesmo. É aquela passagem, né? O pouco para Deus é muito ali, que vai de coração, que é tudo que vai fazer falta, e às vezes para quem dá muito ali sem sentido, não. Ô, Mayara, mas aproveita aqui para deixar o contato, o chave Pix, como que o pessoal pode ajudar aí para fazer as doações. Então, para ajudar, né, a comunidade, para ajudar as missões, né, a gente tem a chave Pix, que é o nosso CNPJ. É 04 186 468 0001 73. A gente vai deixar aqui na sua tela. E vamos fazer um momento de evangelização aqui do pessoal que está em casa, porque assim, eu já fui assim, você, Leandro, falou que já foi assim. Então assim, aquela pessoa que acredita que não precisa ir na igreja ou que tem a sua fé e não gosta de uma igreja ou de outra, o que a gente pode falar para essas pessoas? Bom, diante disso, né, me vinha muito forte no coração nessa cidade uma realidade assim das pessoas não quererem ir na igreja porque vou ser julgado, eu não quero ir na igreja porque eu estou cansado, eu não vou na igreja por conta disso, mas eu não sei quem está aí do outro lado, eu não sei quem está assistindo esse vídeo, mas eu queria que você ficasse com uma pergunta no coração. O que Deus tem sonhado com a tua vida? O que Deus está falando no teu coração, no teu dia a dia? A gente vai percebendo que a gente está tão afastado de Deus, a gente está tão longe da casa dele, que a gente vai se afastando e isso vai se tornando normal. Mas Deus planta no nosso coração, quando a gente é concebido lá no ventre da nossa mãe, Deus põe uma palavra, Ele coloca um sonho e um desejo no teu coração. E quando a gente vai se afastando de Deus, a gente vai ficando longe, a gente não consegue perceber, né, o que Deus quer para a nossa vida. Mas eu falo para você que eu estive muito longe. Passei minha vida toda achando que estava lindo e maravilhoso, mas no fundo tinha um vazio dentro do meu coração. Tinha um vazio que ele é tipo um buraco. E ele tem o tamanho e a profundidade exata de Deus. Nada pode suprir esse lugar. Então, quanto mais você busca a Deus, mais você vai entendendo que essa peça vai se encaixando. E quanto mais íntimo de Deus, mais isso vai fazer sentido. E mais você vai vendo o que Deus tem planejado para a tua vida. Às vezes passa por várias dificuldades, igual eu perdi um irmão, sabe? Passei por muita dificuldade, pai alcoólatra, e eu não entendia essa realidade. Mas foi aproximando de Deus, olhando para a minha história, que eu fui vendo o que Deus queria me livrar, o que Deus queria construir na minha vida, e hoje eu posso contemplar, né? Eu posso pegar na mão e falar, esse é o desejo que Deus tem para a minha vida. Mas você que está aí na tua casa, que eu tenho certeza, aonde você estiver, no carro, no celular, eu sei que Deus tem um desejo para a tua vida. E que se você buscar, você abrir teu coração, Deus vai te dar oportunidades para poder reencontrar com um desejo, com um sonho que Deus tem para a tua vida. Uau. E esse é o desejo mesmo, sabe, do meu coração, para que essa cidade, né, já está aí, e todas as pessoas que alcançar esse vídeo possam entender que nós temos um lugar que é no coração de Deus. Obrigado, Leandro, por seu lindo testemunho.
Bom, meus amigos, acho que não podemos encerrar esse bloco a não ser com uma música que fala exatamente isso. Zé, deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Ah, quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Pessoal, agora conta pra gente como é que foi essa semana aqui na nossa cidade, as experiências, os desafios, o que vocês viram de diferente, de bênçãos. Compartilhe um pouquinho. Foi muito bom, né? O povo já como é que é? Jataiense. Sim. É um povo muito bom, muito acolhedor, né? Nós tivemos muitas experiências, assim, desde segunda-feira, né, que nós fomos visitar a Vila Vida, depois nós fomos no Lar dos Idosos, fomos no albergue também, né? Então, os idosos muito carinhosos, muito acolhedores, né? A gente pôde conhecer um pouco da história, rezar com eles, né? Então, foi muito bom, assim, né? Depois, nas visitas porta a porta também, né? Depois os meninos também podem contar, nós tivemos muitas experiências, né? Que também preencheu, assim, o nosso coração, né? A gente vem para dar e a gente recebe. Com certeza. Né? Muito, muito bom, assim, muito forte, né? E depois à noite nós tivemos os encontros, né? Então, tivemos encontro com os coroinhas, com os jovens, com os Bravos Cor. Tivemos também a adoração ontem à noite, tivemos encontro com os casais, né? Então, foi uma semana muito rica de experiências, né? De vivências também na prefeitura, visitamos o prefeito, visitamos os vereadores,
né, a câmera lá e conhecemos o mosteiro das irmãs, né? Então foi uma semana bem cheia, né? Hoje também os outros jovens, né, estão lá Na Veslândia. na Veslândia, No né, assentamento. foram no assentamento também, né? Então foi uma semana muito gratificante para nós, assim, né? De poder levar esse amor misericordioso de Deus, né, para tantas pessoas, né, e também receber, né, porque elas também nos amaram muito, né, também, né, depois do cuidado, né, a gente também teve a experiência de poder viver na casa de famílias, né, que nos acolheram para que a gente pudesse dormir, para que a gente pudesse descansar e estar também com eles, né, de uma forma mais próxima, né? Então foi muito bom, né? Essa troca é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de receber lá em casa a Maria e a Suzana, assim, e o que a gente recebe é extremamente valioso. Uma semana participei de vários desses eventos que vocês falaram, dos coroinhas, dos casais, da consagração. E tô cheio aqui, cheio de bênçãos, cheio do Santíssimo, cheio de gratidão. E para você, meu amigo Leandro, como foi aí essa semana com a gente? Nossa, para mim foi muito, muito especial mesmo. Eu falo que na missão a gente se sente realizado, né? Se sente realmente fazendo aquilo que você tanto sonhou, né? E assim, foi muito forte algumas experiências. Conto uma brevemente assim, que nós fomos convidados aí a na casa de um casal. E quando a gente bateu na porta, o marido abriu e falou, ó, hoje eu não vou receber visita não, porque minha mulher tá de cama. Ela tá passando mal, tá vomitando, não tá conseguindo levantar, tá com fraqueza nas pernas. E aí, quando aí eu falei, não, mas deixa a gente conversar um pouquinho com ela. Ele disse, então entra. Aí nós entramos, fomos até no quarto onde ela estava deitada. E ali a gente vendo aquela situação, né? Nossa, a gente se moveu muito de compaixão. Tava eu e a Baixa, a polonesa, que é da nossa turma. E aí a gente perguntou se a gente poderia rezar um pouco. E aí, conforme a gente foi rezando, a Baixa sentiu no coração de proclamar a passagem onde fala sobre Pedro e João, quando vão entrar no templo e vê o aleijado na porta. E aí Pedro fala, não temos nem prata e nem ouro, mas o que temos nós damos de graça. Levanta-te. E na hora que a Baixa tomou a mulher pela mão, a mulher, não, eu não estou bem. Ela, levanta-te. E ela, não. Aí a Baixa tinha tanta certeza que ela ia levantar, falou, levanta-te. E nisso ela sentou e ela sentiu uma força muito forte assim, do Espírito Santo, sabe? E a gente rezou mais um pouco por ela. E aí nisso ela abriu um sorriso muito grande no rosto e ali ela começou a comer para uma pessoa que estava vomitando. Aí a filha dela veio e trouxe um pão para ela comer. E aí, depois disso, ela estava tão animada que quando a gente estava saindo, ela já estava agitada, assim, conversando e abraçando, agradecendo muito. E o marido se emocionou muito pela ação do Espírito Santo, né? E aí, nisso, ela estava subindo até em cima do sofá para poder tirar uma foto com nós. E assim, foi um mover tão forte do Espírito Santo que isso é uma pequena coisa do que tudo aconteceu, sabe? Se a gente for sentar com todos os irmãos e ver todas as experiências, a gente tem muitos e muitos testemunhos da ação do Espírito Santo, né? E eu falo que a missão aqui de Jataí está sendo muito frutífera, sabe? Tanto com os jovens, quando a gente foi fazer um momento de oração com eles, com os coroinhas, sabe? De ver as crianças realmente deixando o Espírito Santo agir e várias outras experiências que, nossa, aqueceu tão forte no meu coração que me faz sair daqui muito cheio do Espírito Santo, muito cheio dessa presença e essa alegria, né? Pela missão. Ariane, quer compartilhar algo com a gente? Então, a gente fala que a missão, ela que transforma os missionários, né? Quando a gente vai em missão, a gente é feliz por ser missionário, né? E assim, tem sido uma graça muito grande, como a Mayara falou, aqui na cidade. Eu acho que todas as casas que eu entrei, todas as casas que eu bati, ninguém negou a visita, né? E eu fui numa casa de uma senhora que ela já tem problema de mobilidade, e ela falava que ela estava com tanta saudade de ter uma visita em casa, de ter alguém para conversar, porque naquele dia ela não conseguia sair da casa dela, porque ela ia no quintal, às vezes, e era o que fazia com que ela visse o mundo, né,
Porque para sair para fora e no mercado, essas coisas, ela não tinha condições. E a saída dela era no quintal. E naquele dia ela não conseguiu fazer isso. E quando a gente entrou dentro da casa dela, mesmo ela sendo de outra religião, ela nos acolheu muito bem. Ela falou, nossa, eu precisava disso. Precisava conversar, precisava ver pessoas novas. E aí eu falava com ela, olha, a partir de hoje, quando a senhora for fazer as suas orações, só lembra da gente. Ela é um prazer lembrar de vocês, porque foi uma graça, né, de Deus, vocês aqui comigo essa noite. E eu acredito assim que a missão ela não é fácil em termos que a gente encontra pessoas de várias maneiras ali que não estão dispostas a receber, ou então que vai bater a porta na nossa cara, assim, dizendo. Mas quando a gente encontra essas pessoas que nos recebem, nos acolhem, assim, é maravilhoso. Sim, muito. E me toca também o coração, Carlos, que eles vieram de fora, fizeram essa missão maravilhosa, e nós, aqui dentro da nossa casa, dentro de Jataí, quantas pessoas estão precisando, nós não precisamos nos mover tão longe para ajudar, né? E, pessoal, toda essa missão de vocês aqui, algum jovem jataiense resolveu entrar para a missão? Foi interessante que a gente fez uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, né? E uma das pessoas falou assim, como que eu faço para fazer o que vocês fazem, né? Uau. Então, eu acho que a missão aqui vai acender várias vocações. Então deixa o Instagram de vocês aqui para que a gente possa... Sim. Mais pessoas talvez queiram entrar para a missão também, né? Nós temos o Instagram, né, da Casa de Formação. É só pôr @Casa de Formação Aliança de Misericórdia. Ou qual? Geração Acorde. Geração Acorde. Tá aqui, vamos deixar aqui na tela para vocês. Mas e quem não é jovem, como eu ou o Anderson? Mas eu, claro. E quer participar de alguma maneira de uma missão ou de uma experiência próxima a isso, tem como? Tem sim. Nós temos, assim, todas as evangelizações em que nós realizamos, nós temos jovens e adultos que participam, né? E nós temos também um encontro para casais, chama Encontro Caná, né? E aí, a partir do Encontro Caná, os casais começam a participar conosco, né? Tanto de formações, quanto da missão, da evangelização, né? Então, em vários lugares, né, em que nós temos tanto a comunidade de vida quanto a comunidade de aliança, né, a gente tem o Caná, e aí nas cidades e os casais também participam. Muito bacana. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, mas antes disso, gostaria que vocês deixassem uma mensagem aqui para o pessoal que está em casa, uma mensagem que toca o coração de vocês, uma mensagem de evangelização, fiquem à vontade. Então, você jovem, né, que sente esse desejo de estar com Jesus de uma forma diferente, de uma forma mais profunda, né, não deixe o medo tomar conta de você, né, mas vá ao encontro desse chamado e viva aquilo que Deus tem, né, porque a verdadeira alegria é fazer a vontade de Deus, né, então, quando eu faço a vontade de Deus, eu sou verdadeiramente feliz. E também queria deixar uma mensagem para os casais. Eu acho que a minha missão aqui em Jataí foi muito mais para os casais do que para os jovens, né? E eu falo para todos vocês, casais, família, que vocês são chamados a ser missionários na sua casa, né? A educação religiosa do seu filho depende de você, e principalmente do pai, né? Me via muito a figura paterna, né, durante todas as evangelizações, e que você, com a tua autoridade, você pode mudar a tua família. Uau! O recado que eu queria dar é que existe a possibilidade de viver a santidade, né? Na nossa realidade, no nosso trabalho. Olhar lá pro pessoal lá de casa, no fundo da bolita dos olhos, Ariane, ali. Existe a possibilidade de ser santo, né? Na nossa realidade, no trabalho, talvez tudo isso que a gente falou, você pense que é algo muito distante, né, da sua realidade. Mas é possível, né? Talvez você não tenha o chamado de ser missionário de vida como nós, né? Mas, dentro da sua realidade, no seu trabalho, na sua casa, você pode levar a palavra de Deus. Você pode ser santo. Você pode salvar você e a sua família, né? Então, acredito que essa é a mensagem, né? Que nós desejamos passar para todos que aqui da cidade, né? De Jataí. De que
Isso foi, talvez vocês não vão ver a gente nunca mais, talvez a gente não passe mais por aqui, mas essa é a semente que nós queremos plantar. Do Brasil e do mundo, Ariane. Vamos levar para o maior número de pessoas. Meu amigo Anderson, você sabe que agora não posso te chamar mais de cabecinha de formiga, né? Ah, é? Por quê? Porque era bullying. Ah, foi? Agora é o Anderson. Tá tudo certo, é por um bom motivo. Qual que é seu nome completo? O Anderson Marcos da Rocha Pinto. O Anderson, agora eu vou te chamar de seu nome Por isso, completo. tchê, mas O Anderson mais fácil. Marcos da Rocha Pinto. É com o senhor, meu amigo. Muito obrigado, Carlos Marquió Bino. Deve Não, ouvir. Bino não, desculpa. Esses missionários nos lembram que Deus continua agindo, não apenas nos templos, mas nas casas simples, nas ruas, nas vidas feridas. A misericórdia é de Deus, e Deus em movimento. E quando alguém se deixa ser movido por elas, assim como eles, o mundo todo muda. Servir é a forma mais alta de amar. E amar, quando é de verdade, não busca reconhecimento, busca transformação. Hoje vimos que a misericórdia não é um sentimento distante. Ela tem rosto, tem voz, tem passos firmes que caminham ao encontro do outro. Que o exemplo deles nos ensine a viver menos para nós e mais para o próximo. Porque toda vez que estendemos a mão, o céu se aproxima da terra. Obrigado, pessoal aqui da Aliança de Misericórdia, por nos lembrar que o amor de Deus ainda tem endereço, o coração de quem escolhe servir. Obrigado. Nós que agradecemos. Solta, Zé! Olha o que fez Jesus em mim. Olha o que fez Jesus em mim. Me levantou, me libertou. Olha o que fez Jesus em mim. Caminhando para o céu eu vou. Caminhando para o céu eu vou. De prova em prova, vitória após vitória. Caminhando para o céu eu vou.